Fica tranquilo, eu vou ler aqui para você, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre gerar promessas. Todos nós temos promessas de Deus. Como assim, Rodrigo? Todos nós, Deus fala alguma coisa pra gente, nós recebemos algum direcionamento de Deus. Então, todos nós temos dentro de nós, né, promessas, e nós geramos essas promessas, né? Então, eu queria ler com você Lucas capítulo 1. E a gente está próximo aí ao Natal, né? Teoricamente, a data que nós celebramos o nascimento de Jesus. Na verdade, nós celebramos a mensagem de Jesus, né? Então diz assim: e no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Esse aqui é o texto onde Maria recebe do anjo o entendimento da promessa de Jesus que queria ser gerado dentro dela. Então, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então aqui tem um motivo de ter sido Maria e José. Na verdade, José era da linhagem de Davi. E bom dia aí, saudade, meu amigo. Depois vem em São Paulo me ver aqui, Campinas. José era da linhagem de Davi e Jesus era prometido por essa linhagem. Ou seja, gente, tem coisas que vai acontecer especificamente com você. É para você e não é mais para ninguém. Quando você entende isso, muitas coisas na sua vida elas vão por água abaixo. E a primeira coisa que quando você entende que tem coisas que é para você e para mais ninguém, o que morre no seu coração é a comparação. Muita coisa que tem acabado com a nossa vida hoje é algo chamado comparação. Eu acho que o que Deus tem para mim, Ele tem para o Chico, Ele tem para fulano, Ele tem para fulano. Não. Tem coisas específicas de Deus para a sua vida. Jesus era para nascer da linhagem de Davi. Jesus era para vir de José. Jesus era para vir de Maria. Jesus era para vir dessa união. Era para vir desses dois. Não era para mais ninguém. Era para ele. Se fosse para outra pessoa, tinha sido para outra pessoa. Vai me dizer que Deus se confundiu? Porque a Bíblia diz aqui no início: Deus enviou, foi enviado por Deus o anjo para Maria. Ou seja, tem coisas que Deus está te enviando que é somente para você. Hoje você vai sair daqui entendendo isso, você vai sair daqui gerando promessas na sua vida. Jesus foi enviado de Deus para Maria e José, ou seja, tem coisas e promessas de Deus que Deus está enviando somente para você e mais ninguém. Chega de se comparar no trabalho, chega de se comparar na igreja, chega de comparar o teu dom com o do outro, chega de comparar a tua história com a da outra, chega de comparar a tua perspectiva com a do outro, a tua ideia com a do outro, a tua fala com a do outro. Ah, não, porque fulano de tal fala melhor do que eu, a fulano de tal tem mais conhecimento do que eu. Irmão, tem coisas que estão preparadas e é somente sua. O que eu acredito que Maria e José fizeram foi o certo. Sempre estavam prontos para receber a promessa, mesmo sem saber que a promessa ia ser para eles. Deixa eu te falar algo. Deus está te mandando promessas. A única coisa que você precisa é se preparar para a promessa de Deus, mas ela é sua e de mais ninguém. E aí o anjo se aproxima dela e diz: salve, tu que és muito favorecida, muito favorecida. Outra coisa que cai por terra aqui hoje, em nome de Jesus, nas promessas de Deus para a tua vida. A promessa de Deus para nós, para mim e para você, é favor de Deus. Deus olha pra gente e diz: cara, você vai receber do meu favor, você vai receber da minha graça, você vai receber daquilo que tem de bom, ou seja, você merece. Entende isso? Você merece as promessas de Deus. Primeira coisa, chega de comparação. Segunda coisa, você merece receber promessas de Deus. Você é favorecido por Deus. Deus olha para você com graça. Rodrigo, por que é que você merece? Porque eu fiz alguma coisa? Não, porque simplesmente ele tem um favor. Aqui não é você merece porque você tem méritos. Não, você merece porque tem o meu favor, tem a minha graça. Maria, você vai receber, você se preparou, mas você vai receber porque eu tenho um favor sobre você. Eu tenho algo sobre você. Entenda isso, a graça de Deus sempre está
derramada, disponível sobre você, em você, dentro de você, banhando você. E aí a Bíblia diz que o anjo diz: o Senhor está contigo. Outra chave aqui, na verdade, não vou usar essa chave, mas vou usar outra palavra aqui. Nas promessas que Deus te dá, Ele sempre estará com você. Sempre estará com você. Então vamos recapitular aqui um pouco. Estou falando da história de Maria e de José recebendo a visita do anjo em casa, recebendo a visão do anjo em casa. Então Maria e José estão ali, recebendo a visão do anjo em casa. A Bíblia diz, começa explicando quem era José e quem era Maria, porque teria que ser alguém da linhagem de Davi que iria receber a promessa. Ou seja, tem coisas específicas que é somente para você, é somente para a sua linhagem, para a sua família, para o seu sobrenome, para você, é para você mais ninguém. Ou seja, comparação cai por terra em nome de Jesus. A segunda coisa que o anjo diz é o quê? Cara, você é favorecida, Maria, tem o meu favor, tem a graça de Deus sobre você. Nas promessas de Deus para a tua vida, tem graça, tem favor. É de graça, entendeu? Você merece, não na seguinte que você tem méritos, mas você merece porque você tem favor de Deus. E a terceira coisa é que ele promete que vai estar com você. O Senhor está contigo, Maria, fica tranquila. Essa é uma promessa que Deus está te dando, mas Ele vai estar com você todos os dias, a tua vida, a tua gravidez, depois que Jesus nascer, até tua morte, o Senhor vai estar contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Aí o anjo termina falando isso. E aí ela fica um pouco assustada. O verso 29 diz assim: e vendo, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação era essa. Ou seja, por que é que ela ficou tão assustada com a promessa? Por que é que o anjo está falando comigo desse jeito? Por que é que ele está me dizendo assim, cara, eu tenho um favor de Deus, eu tenho isso de Deus, por que é que eu estou tendo isso de Deus? E aí o anjo lhe diz: não temas, não temas. Gente, isso aqui é muito forte. O anjo começa a colocar ela, dizendo ela numa posição: ó, Maria, é algo específico para você, você tem um favor de Deus, eu vou sempre estar contigo, mas eu quero dizer ainda, e Deus está falando com pessoas aqui hoje, está falando comigo, gente, não tenha medo das promessas de Deus, não tenha medo do que você recebeu de pessoas, de profecias. A Bíblia está dizendo aqui, ó, não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. Mais uma vez, o anjo falando sobre a graça de Deus. Maria, fica tranquila, que eu tenho graça, Deus tem graça sobre você. Deus está dizendo aqui, não temas. Para gerar promessas não cabe medo. Entende isso agora? Para gerar promessas não se cabe medo. Ou você gera a promessa ou você fica com medo. Gente, para gerar a promessa que Deus tem na tua vida, o medo ele vai embora, em nome de Jesus. O medo vai embora quando você começa a gerar as promessas. Hoje Deus vai começar a relembrar promessas na tua vida e todo medo ele vai embora, todo achismo ele vai embora. Rodrigo, eu tenho que renunciar ao cara, renuncia sem medo. Se Deus te disse, renuncia sem medo. Se Deus te disse para você ficar, você fica sem medo. Se Deus disse para você ir, você vai sem medo. Se Deus disse para você gerar algo, criar algo, projetos, enfim, gera, vai sem medo. Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que vem em teu ventre, conceberás e dará luz a um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Olha aí, gente. Maria agora recebe o quê? Maria, você é virgem e você vai dar a luz a um filho. Entenda algo. As promessas de Deus sempre ferem a lógica humana. Sempre ferem a lógica humana. Como assim? Deus promete e faz milagre. Entenda isso hoje. Gera esse entendimento na sua vida. Deus promete e faz milagre. Se fosse uma promessa que seguiria a lógica humana, não viria de Deus. É sobrenatural sobre as nossas vidas. Rodrigo, Deus me prometeu, vai vir milagre. Deus te confiou, vai vir milagre. Deus estava dizendo, o anjo estava dizendo a ela assim, ó, você vai dar luz a um filho. E ela deve estar olhando o quê? Eu sou virgem. Eu não casei ainda, na verdade eu não finalizei o meu casamento. Começou a festa, mas eu não terminei ainda. Mas vai vir milagre. E aí o anjo começa a dizer para ela, ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Lhe dará o trono de Davi, o seu pai.
e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Aí vem, gente, o que sempre gera no nosso coração, porque as promessas de Deus, elas sempre são muito maiores do que a gente imagina, do que a gente pensa. Então, Deus te promete e vem milagre, e você o que no teu coração? Muitas das vezes, não vou colocar sempre, que pode ser que alguém aqui tenha, você duvida. Deus promete para você e nós duvidamos das promessas de Deus. Para gerar promessas, muitas vezes vão gerar dúvidas, mas Deus, ele sempre vai te responder. Maria olha para o anjo e diz assim: como será isso, visto que eu não conheço homem algum? Ou seja, eu nunca tive relação com homem nenhum. E aí o anjo, Deus é tão bom que ele te explica como vai ser a promessa. Ele diz: o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que tua prima, e ele vai falar outras coisas. Então agora o anjo vai começar a falar como vai ser gerado a promessa. Então, gente, Deus é tão maravilhoso que muitas vezes ele vai te dar o como. Ele vai te falar: cara, fica tranquila, Maria, é pelo meu Espírito que você vai gerar. Então, gente, gerando promessas de Deus, gerando promessas do Senhor. Primeiro você gera promessas, primeiro você entende que é para você e para mais ninguém. Davi, José, filho da linhagem de Davi, com Maria, ou seja, era para eles. Jesus, a promessa era para eles, não era para mais ninguém. Comparação cai por terra, repetindo novamente. Toda comparação aqui essa manhã, essas 50 pessoas que estão com a gente hoje, vai cair por terra, porque Deus tem promessas para você. Não consegue gerar promessas onde tem comparação. Sempre vai vir comparação. Ah, meu Deus, será que é para mim mesmo? Será que vai vir? Não. Quando tem promessa de Deus, cara, esquece a comparação. Na verdade, esquece a comparação na tua vida. Depois é específico para você. Vem ali, começa agora o favor de Deus. Maria, você é favorecida. Maria, você tem graça de Deus. Depois o anjo vem e fala: não teme, porque aonde tem promessa de Deus não pode ter medo, não tem espaço para o medo. Arranca o medo do seu coração. Se Deus prometeu, irmão, ele vai cumprir. E aí, depois vem a dúvida. E toda dúvida ela é respondida. Maria sai dessa conversa sem nenhuma dúvida e pronta para gerar a promessa de Deus sobre a vida dela. Hoje você sai daqui pronto para gerar as promessas de Deus sobre a sua vida. É para você e para mais ninguém. Você tem um favor de Deus, você tem a graça de Deus sobre você, você tem a palavra de Deus sobre a tua vida e você vai seguir em frente. A única coisa que eu creio que é para a gente se posicionar diante da promessa se chama preparação. Maria recebeu, estava gerando, mas Maria em nenhum momento lutou contra aquilo que estava dentro do seu ventre. Maria em nenhum momento lutou contra aquilo que estava dentro do seu ventre. Maria se comportou como grávida, Maria andou como grávida, Maria chorou como grávida, Maria comeu como grávida, ou seja, Maria recebe a promessa, mas ela gera a promessa. Entende isso, gente? É muito forte, eu estou aqui bem emocionado mesmo, porque Deus está falando agora aqui. Maria em nenhum momento lutou contra a sua gravidez, lutou contra a sua promessa. Maria gerou a promessa. Maria andou como grávida, Maria comeu como grávida, Maria permaneceu como grávida, Maria sentiu os efeitos que grávida sente, Maria fez tudo o que uma grávida faz, ou seja, ela gerou bem a promessa de Deus até o nascimento. Talvez você hoje está aqui, recebeu uma palavra de Deus e chegou a hora de você gerar essa promessa. Dentro de você, gere a promessa de Deus, ou seja, se comporte como quem tem a palavra, ande como quem tem a palavra, coma como tem a palavra, viva como com quem tem a palavra. Gente, e aí essa palavra uma hora ela vai nascer, uma hora ela vai sair, uma hora vai acontecer, mas na verdade já aconteceu, porque a semente foi plantada dentro de você. Basta agora você cuidar e ela vai acontecer, tá bom? Gere a promessa de Deus em você. Não adiantava, e aí aqui eu finalizo 7:50. Maria lutar contra a gravidez. Se Maria tivesse esmurrado a barriga no meio do processo, se Maria tivesse abortado no meio do processo,
Ela recebeu palavra, ela recebeu tudo, mas ela lutou contra. Lute a favor das promessas de Deus para sua vida. E eu vou lutar a favor das promessas de Deus para mim. Nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, porque eu tenho certeza que no meio dos enjoos de Maria como grávida, no meio das dificuldades de Maria como grávida, no meio ali da dificuldade de se locomover como grávida, ela sabia do que ela tinha dentro dela. E você sabe o que tem dentro de você, e eu sei o que tem dentro de mim. E nós vamos permanecer gerando as promessas de Deus. Amém? Deus abençoe. Essa live vai ficar gravada no YouTube depois. Amo sua vida. E tudo isso tá aqui, ó. Nessa palavra. Deus quer falar contigo. Deus quer falar com você também. Essa live é só para instigar, estimular você a ler a tua palavra e deixar Deus fluir através de você. Isso aqui, gente, posso ser sério com você? Eu acabei de ler junto com você. E tudo que eu falei aqui, Deus falou agora. Não foi, eu não preparei texto, tá aqui só pra não dizer que eu tô mentindo. Não tem nada escrito na minha Bíblia. Tudo que eu fui lendo, eu fui falando com você. Deus te abençoe, amo sua vida. Tamo junto. Um beijo.